Então, hoje nós vamos falar sobre defeitos. E para nós falarmos sobre defeitos, nós vamos estar aqui lendo uma palavra que se encontra no Salmo 51. Amém? Salmos 51. Todos acharam? Diz assim a palavra, a partir do versículo 1: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço, diga assim, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me conheceu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que se regozijem os ossos que esmagastes. Amém? Veja, amados, aqui Davi estava praticamente fazendo o quê? Uma confissão dos seus erros. Tá certo? O que significa e o que traz isso de bênção para nossas vidas? É bom nós lembrarmos que o Salmo 51, ele foi escrito a posterior a que Davi fez, que foi trair, foi cobiçar Betseba. Então, esse Salmo 51 mostra como é que estava o coração de Davi depois dele ter feito o quê? Pecado. Algo, por exemplo, que ele não poderia ter feito como um rei, tá certo? Como um rei, ele jamais poderia ter feito o que ele fez. Além dele ter cobiçado Betseba, ainda foi cúmplice, foi o mandante de um crime. Mandou matar o marido de Betseba. Então veja que a culpa dele, a situação dele era tão forte que ele começa então a fazer como se fosse até uma oração, pedindo ao Senhor para que se compadeça dele. Compadece, versículo 1 diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, ou seja, segundo a tua bondade. Por quê? Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Então Davi começa a clamar por misericórdia e clamar pela bondade de Deus, para que ele possa então estar na presença de Deus sem defeitos. Na verdade, quando nós falamos a respeito de defeitos, nós estamos mostrando o que nós temos dificuldades. Amém? O que nós temos de dificuldade? Qual é a nossa dificuldade diante de determinadas situações? Eu consigo, por exemplo, reconhecer as minhas limitações? E o que eu faço para, reconhecendo as minhas limitações, o que eu faço para corrigir? Amém?
Então eu tenho que ter atitudes. Os irmãos estão entendendo isso? Senhor João, não risca ainda não. Amém? Então veja. Aí o que vai acontecer? Nós vamos ter nossas limitações. E diante das nossas limitações, nós precisamos aprender a ter posicionamento. Aí nós vamos começar a corrigir esses posicionamentos, a corrigir o que é que está acontecendo na nossa vida. Olha, eu tenho um defeito. Quando acontece tal coisa, olha, o negócio é complicado. Existe algum defeito que você não suporta? Tem? Tem algum defeito que você não suporta? Ah, não suporto tal defeito. Eu não consigo tolerar isso aí. Então, por que às vezes você diz assim, eu não tolero, eu não consigo suportar isso? E por que isso sempre acontece diante de você? Dá uma cutucada no seu irmão e fala assim para ele: você sabe por que acontece isso? É porque Deus quer ver você perfeito. Então, para que você seja perfeito, você tem que aprender a suportar os defeitos dos outros. Então, enquanto você não aprendeu a suportar, o negócio vai ficar feio. Veja uma coisa, eu vou falar agora de mim. Um defeito, por exemplo, que eu não gosto nos outros. Que eu não gosto dos outros. É, por exemplo, quando estamos comendo e pessoas falam de boca cheia. O cara está conversando, falando de boca cheia, e você olha para a cara dele, vê aquela comida toda na boca do cara. E às vezes fala ainda, cospe aí com uns carocinhos de feijão, de arroz. Mas eu vou lhe dizer, sempre eu estou encontrando pessoas assim na minha frente. Sempre. Por quê? Porque eu já aprendi que eu preciso aprender a suportar. Eu tenho que aprender a suportar. Então, enquanto eu não aprender a suportar, isso vai acontecer na minha frente. Os irmãos estão entendendo? Então, quando a gente olha, por exemplo, para um defeito, por que nós olhamos para um defeito e aquilo fica marcado? Eu não. É porque nós ainda não vencemos isso. Veja que Davi ele tinha poucas mulheres. Tínhamos? Não, ele tinha muitas mulheres. Tanto é que o profeta Natan, quando foi repreender Davi, disse assim: olha, se você precisasse de mais mulheres, Deus te daria. Deus te daria. Mas você foi pegar uma ovelha de um cara que tinha só uma ovelha. Foi o que Natan contou para ele. Natan contou a história para ele, dizendo assim: olha, teve um homem que tinha uma ovelha só. Ele criou essa ovelha desde pequena. E aí, chegando uns convidados na casa de um homem, ele pegou e mandou lá pegar aquela única ovelha daquela pessoa e matar. Aí Davi se levanta na cadeira bravo, fala: quem é esse homem? Porque ele é digno de morte. E aí Natan fala assim: é você, meu irmão. É você. Então o próprio rei já tinha decretado, aquilo para ele era
defeito insuportável. E o que aconteceu? Ele, Davi, estava cometendo isso. E aí, quando ele cai na realidade e vê toda a coisa como que aconteceu, ele faz o Salmo 51, pedindo ao Senhor, então o quê? Senhor, compadece de mim. Ele reconheceu que ele estava o quê? Errado, fazendo coisas erradas. A maior virtude do homem é poder reconhecer os seus defeitos. Agora dá uma cutucada no irmão do lado e fala assim: você sabe quais são os seus defeitos? Hein? Dá uma chacoalhada nele, pergunta: você sabe quais são os seus defeitos? É importante saber isso. Veja o que Davi coloca também no Salmo 139, Salmo 139, nos versículos 23 e 24. Salmo 139, versículo 23 e 24. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. Amém? Então veja o que Davi faz. Davi pede para o Senhor fazer o quê? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Em algumas Bíblias está assim: esquadrinha-me, Senhor. Né? Não sei, a sua está assim: esquadrinha-me, Senhor. Quer dizer, o que é esquadrinhar? Hein, amados? Quem aqui já fez vinagrete? Você pega o tomate e deixa o tomate como? Tudo em quadradinho, pequenininho, não é isso? Quer dizer que se tiver alguma coisa estragada no tomate, você consegue ver? Consegue ou não? Por quê? Porque você está cortando o tomate todo ele em quadradinho, picadinho. Quer dizer, então, quando Davi fala assim: Senhor, sonda-me, tu conheces o meu coração e conhece também o meu pensamento. Senhor, olha para mim, vê se tem algum defeito. Senhor, me coloca no caminho certo. Me coloca, Senhor, para ver as coisas diferentes, para ver as coisas de uma maneira diferenciada. Irmãos, a coisa mais gostosa é quando nós aprendemos com os defeitos. Um homem que não tem, por exemplo, sabedoria, ele faz as coisas erradas, ele tem os seus defeitos e continua fazendo. O homem sábio, ele erra, corrige e passa a não errar mais. Mas o homem sábio, os outros erram, ele observa e não faz igual. Vocês entenderam? Então tem três tipos: aquele que erra e continua errando, aquele que erra e corrige os seus erros e não erra mais, e aquele que vê os outros errando e não erra, e procura não errar. Qual é a sua situação? Você erra e continua errando?
Você erra e corrige? Ou você observa os erros dos outros e fala, não vou fazer isso, porque isso é errado. Então nós aprendemos, amados, com os erros. Nós vamos aprender com os erros. O que é uma pessoa experiente? Hein? O que é uma pessoa experiente? Fala, esse sujeito aqui é experiente, ele tem experiência nisso. Como que ele pode dizer assim que aquela pessoa é experiente? Porque ele já experimentou, já errou, já consertou, e olha, ele vai falar, não faça assim que isso aqui vai dar errado. É uma pessoa cheia de experiência. Agora, por que uma empresa coloca lá, precisa de funcionário com experiência? O que é aquele funcionário que tem experiência? É um funcionário que já deve ter errado muito e agora já vai entrar naquela empresa sabendo o que tem que ser feito, sem erro. Por isso que é necessário uma pessoa com experiência. Você tem experiência disso? Ah, eu nunca trabalhei com isso. Então você vai, para mim te dar um emprego, você vai errar muito para você aprender. E eu não posso ter essas peças aqui ou esse trabalho errado. Entendendo? Então, existem defeitos. E uma peça errada é uma peça com defeito. E a peça com defeito é uma peça rejeitada. Ela não vai servir. Amém? Então, quando nós temos defeito, nós podemos, por exemplo, não servir a Deus de maneira correta. Porque nós temos defeito. Quando Deus dizia assim, olha, quando vocês forem oferecer o holocausto, eu não quero nenhum animal com defeito. Certo? Ali ele estava falando sobre deficiências físicas. Certo? Isso nós podemos encarar como sendo um defeito ou podemos encarar como uma deficiência. Então nós precisamos corrigir, diga assim, corrigir todos os defeitos que nos apresentam. E devemos o quê? A palavra de Deus diz que nós devemos pegar as pessoas e colocá-las no ombro e carregá-las, suportar os defeitos uns dos outros. Você consegue suportar os defeitos do seu irmão? Existe uma historinha que havia, por exemplo, uma manada de porco-espinho. E chegou um inverno muito forte. E aquela manada pegou e se juntava para um aquecer o outro. Só que o que acontecia? Quando um se juntava pertinho do outro, o espinho de um enfiava no outro. Aí eles pegavam e se separavam. Só que quando eles se separavam, morria. Porque o frio era muito grande. Quando eles estavam juntinhos, eles conseguiam um aquecer o outro e sobreviviam. Instintivamente, pelo instinto da sobrevivência, aqueles porco-espinho resolveram o quê? Suportar, diga assim, suportar o espinho um do outro para preservar a manada, para que eles tivessem vida. O que você tira disso? Qual é o ensinamento que você tira disso? Que para nós termos vida em Deus, nós precisamos suportar os defeitos um dos outros. Pastor, mas existem defeitos que são muito ruins, muito terríveis. Como eu falei para vocês,
tem um defeito aí que eu não gosto, é um defeito para mim terrível. Mas eu aprendi, sabe fazer o quê? Quando tem alguém, por exemplo, que começa a falar comigo, de boca cheia, aí, para mim não ficar olhando, eu pego e abaixo a cabeça, e só vou ouvir. Só vou ouvir. Por quê? Continuo conversando com a pessoa, mas não. E aí então eu procuro, por exemplo, encerrar logo o papo. Entendeu? Já procuro encerrar logo o papo, porque aí não tem mais motivo para ficar falando. E aí eu não vou ficar vendo. Então foi uma maneira que eu entendi que seria um caminho para mim não ficar o quê? Bravo, nervoso e parar de comer. É terrível, não é não? Vocês já viram pessoa falando de boca cheia? Quem já viu pessoa falando de boca cheia? É gostoso ver? É, irmão? Pelo amor de Deus, né? Queria ver falar de boca cheia com sopa. Tomando sopa de boca cheia e falando. Tem jeito? Mas é assim. Vamos pegar, por exemplo, agora João, capítulo 13. Do versículo 8 ao versículo 11. João 13, do 8 ao 11. Todos acharam? Vamos lá. Dá para ler aí? Então vamos ler todos juntos aí. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém? Veja que quando Jesus se aproxima de Pedro para lavar os pés de Pedro, Pedro se coloca o seguinte, fala assim: Senhor, jamais o Senhor vai me lavar os pés. Por que Pedro colocou aquilo dessa maneira? Porque era obrigação dos servos. É bom nós entendermos que naquela época, quando você chegava de viagem ou chegava de um caminho, era obrigação de quem recebia aquela pessoa em casa, o servo já vinha com a bacia com água e já lavava os pés do visitante. Isso era obrigação, era questão de educação. Hoje, por exemplo, você serve um cafezinho, né? É isso? Manda sentar, serve um café, uma água. Então, naquela época, servia-se uma bacia com água, porque o pessoal andava tudo de chinelo. Lá não existia asfalto, era pó e pó. Então, como que a pessoa chegava lá com os pés? Todo sujo, tudo aquele pé, né? Aí o servo já vinha com aquela bacia com água e já lavava os pés. Aí vocês vão entender, por exemplo, quando a Maria Madalena chega naquela casa daqueles homens, né? E começa
a lavar os pés do Senhor com as lágrimas e enxugá-los com o cabelo. E Jesus fala para ele assim: ó, se você soubesse o que essa mulher está fazendo, eu cheguei aqui na tua casa, você não me deu água para lavar os pés. No entanto, ela está aí, ó, o tempo inteiro lavando meus pés com as lágrimas. Então Jesus mostrou para ele o quê? Que aquela mulher estava recebendo ele com muito maior zelo do que ele. E ele estava o quê? Apontando o quê? Os defeitos daquela mulher. Ah, se ele fosse filho de Deus mesmo, se ele fosse um profeta, ele saberia que essa mulher aí é uma mulher prostituta. Ele saberia a qualidade dela. Então veja, o que aquele homem estava falando? Ele estava apontando o quê? Os defeitos daquela mulher. E Jesus disse: ó, pois fica sabendo que o que essa mulher fez hoje vai ser escrito para a memória dela. Todo mundo vai lembrar do que ela fez. Então veja, que quando Jesus chegou e foi lavar os pés de Pedro, Pedro falou: não, Senhor, esse trabalho é um trabalho de escravo, um trabalho de servo. O Senhor não vai lavar meus pés. Ele falou: Pedro, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Aí ele falou assim: bom, então, Senhor, não lava só o pé não, lava a cabeça. Se é para ter parte contigo, lava o pé, a cabeça, lava tudo, né? Dá um banho. Ele falou: Pedro, aquele que está limpo não precisa de lavar senão somente os pés, porque está limpo. Mas nem todos aqui estão limpos. Por que Jesus estava falando aquilo? Porque ele estava se referindo a Judas, que haveria de o trair. E ele estava então mostrando que aquele defeito de Judas, quais os defeitos de Judas? Judas, ele era um cara que visava só dinheiro. Por que ele haveria de trair Jesus? Porque ele não gostava de Jesus? Não, porque ofereceram o quê? 30 moedas de prata para ele. Dinheiro. E não era pouco dinheiro, irmãos, porque com aquele dinheiro compraram um campo. Olha, compraram um campo. E aquele campo teve o nome de campo de sangue, porque era dinheiro de sangue. E ali começaram então a ter os primeiros cemitérios. Primeiros lugares a enterrar as pessoas foi ali, coletivamente, porque as covas eram feitas nas rochas e colocado nos buracos lá. Então veja que como eles entenderam que alguém precisava se tornar limpo. Por que limpo? Porque tinha defeitos. Jesus estava ali limpando para quê? Para que os defeitos deles fossem removidos. Amém? Toda a sujeira. E eles iam ser o quê? O que eles iam ser, irmãos? Líderes da igreja. Então, líder, diga assim para o seu irmão, líder tem que vigiar para não ter defeito. Pastor, e como que eu arranco todos os meus defeitos? Dá uma cutucada com o irmão aí. Fala: é fácil. Muito fácil. Você gosta da Bíblia? Pergunta para ele: você gosta da Bíblia? A Bíblia ensina. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Achou aí?
2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós vamos ler todos juntos, amém? Oi? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Ainda está em João aqui. Não? Então vamos lá. Vamos ler juntos aí? Pega a sua Bíblia aí. Capítulo. Está em João aqui ainda. Agora sim. Vamos lá? Então, aqui está só o 16, é 16 e 17. Vamos lá, gente. Continua só 16. Vamos lá. Vamos ler. Vamos ler o 16. Aí a hora que ele aprender, ele põe o 17. Dá o 16 só. Vamos lá. 1, 2, 3. Toda a escritura é eternamente inspirada e vigorosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente preparado para toda boa obra. Então veja, o que é que Deus quer de nós? Toda a escritura é inspirada por quem? Por Deus, e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para o que? Redarguir em justiça. Ou seja, redarguir, irmãos, é corrigir, tá bem? Que é fazer uma reparação, certo? Quando você faz uma reparação, você está educando aquela pessoa, trazendo um conhecimento. Então a Bíblia vai fazer isso, ela vai te educar para que você seja uma pessoa sem defeito. Para que o homem de Deus seja o que? Perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, quem vai nos ensinar a corrigir nossos defeitos? Deus. Se eu apontar defeito nas pessoas, eu estou corrigindo? Não, irmãos? Estou não? A Bíblia diz assim, ó: se os teus olhos forem mau, todo o teu corpo será trevas. Ou seja, se eu ficar olhando para as pessoas e só achar defeito nas pessoas, eu nunca vou conseguir achar o quê? As coisas boas, porque eu só vejo defeito. Os irmãos entenderam? Não? Então eu preciso aprender a olhar para as pessoas e não ficar olhando os defeitos. Porque se eu ficar olhando os defeitos, eu vou achar muitos. Você conhece alguém sem defeito? Pergunta aí para o seu irmão. Você conhece alguém sem defeito? Conhece ou não? Levanta a mão quem conhece alguém com defeito, quem conhece alguém sem defeito nenhum. Olha lá, ela conhece. Certo? Hã? Olha lá, ela conhece alguém sem defeito. Eu também conheço. Eu conheço uma pessoa que é sem defeito nenhum. Sabe qual é o nome dele?
Jesus Cristo. Por isso que ele diz assim: olhai para o autor e consumador de todas as coisas, Jesus Cristo o justo. Com ele não tem defeito. Amém? Então, agora a Escritura, ela nos prepara para que sejamos o quê? Perfeitos. Se nós cumprirmos toda a palavra que está escrita na Bíblia, nós vamos ser o quê? Perfeitos. E a hora que nós formos perfeitos, olha, irmãos, vai ser dureza você ficar aqui. Os irmãos entenderam isso? Vai ser dureza, porque a não ser que você aprenda, né? É igual Jesus disse. O que Jesus, quando ora lá em João, ele diz o quê? Pai, eu oro não para que os tire do mundo, né? Mas para que os livre do mal, porque eles não são do mundo como nós não somos do mundo, mas eles estão no mundo. Então, enquanto nós estivermos no mundo, nós temos que aprender a conviver com toda sorte de defeitos. Podemos não aprovar os defeitos? Podemos. Podemos não aprovar, mas nós temos que aprender o que? A conviver e ajudar as pessoas a se separarem dos defeitos. Como que eles vão aprender a se separar dos defeitos? Lendo a palavra, lendo a Bíblia. A partir do momento que nós começarmos a entender, compreender, aí nós vamos chegar num versículo que está lá em João, capítulo 8, versículo 32. João 8, 32. Vamos lá. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade. Quem é essa verdade? Jesus. Jesus. E toda a verdade de Jesus está na onde? Na Bíblia, na palavra. Amém? Então nós vamos separar agora em grupos, 4 grupos. Amém, irmãos? 12 em cada grupo. Não vamos fazer igual a semana passada, de todos os 12 num grupo só. É 4 grupos só, hein, gente? 4. Vou ficar nesse grupo aqui. Abre mais esse grupo, faz um grupo mais para cá, para não mutuar tudo.
enorme, tem grupos ali ó, pequenos. Aprendam a separar, irmãos. Aquele grupo lá também tá pequeno. Vamos lá. Quem vai ser o grupo 1? Grupo 1 vocês? Hã? Tá. Então olha, pergunta de vocês. Qual o defeito ou quais os defeitos que vocês aí enxergam na igreja? Vocês vão enumerar os defeitos. Ó, nós achamos um defeito na igreja assim, assim, assim. E você vai fazer o seguinte: para cada defeito, você vai dizer qual a solução. A igreja tem um defeito assim, ó. Então, qual a solução? E, biblicamente, não adianta falar assim, eu acho. Não tem nada de acho, não. Aqui, ó, o versículo tal, capítulo tal, no livro tal, diz isso. E a igreja está fora desse versículo. Grupo 2. Vocês aí? Pode falar. Vocês vão fazer uma enquete aí. Olha, presta atenção. Cada um de vocês vai dizer pelo menos um defeito de cada um. Entendeu? E aí o grupo vai dizer como resolver esse defeito biblicamente. Os irmãos entenderam ou não? Entenderam? Hein? Entenderam? Grupo 3. Vocês, grupo 3? Quais os defeitos que você vê na liderança da igreja? Aí está envolvendo os 12, o pastor, a pastora, os pastores. E biblicamente o que fazer para resolver? Vocês vão falar. Não, você não vai falar aqui na frente o nome da pessoa e o defeito. Você vai dizer o defeito e a solução. Aí para vocês aí, um de cada um, né? Porque senão aí não dá tempo. Tá certo? Se cada um aí disser um defeito, já vai dar tempo, de repente, colocar 2 já não dá tempo. Grupo 4. O que fazer quando um líder dá maus exemplos? Você vai escrever os maus exemplos e solução bíblica. Hoje está facinho. Esse é o grupo 1. Os defeitos que vocês entendem na igreja. Quando você fala igreja, do corpo ou local? Local o quê? Local você pode ter defeito de estrutura, defeito de. Quer falar igreja. Geração de Davi. Geração de Davi.
Não adianta você falar para mim do defeito da cristã do Brasil, da Universal, quero saber da geração da vida. Valendo. Então, o que você acha disso? Ô Luiz, não tô olhando essa câmera não, Luiz. Puxa uma cadeira pra cá, Luiz. Ele tá só filmando, é fácil, né? É, né? Quer dizer que você não quer ser na filmagem hoje, você quer filmar. Vocês já estão escolhendo os defeitos aí. Toda vez que eu conheço alguém percebeu algum defeito, né, ou acha alguma coisa que pode ser feita, cita pra gente, a gente vai ver se tem alguma base disso. Sim, é. Da igreja. Sentar ou conversando, e aí vira casa de amigos, Então, a questão é, na casa de Deus, você está tudo bem. Basilina, guarde teu pé. A solução seria Exato. Então, isso que está acontecendo. solução seria uma dessa, outra seria na hora da intercessão, quem está com o microfone também citar isso, né, pessoal? E a pessoa que está dizendo muitas vezes fala isso mesmo. Sim, mas na igreja tem pessoas que vêm e não participam do céu. Então, o nome da pessoa é isso, mais novo. Então, a primeira coisa, os novos vão pegar o exemplo que eles veem, os mais velhos fazendo o mesmo. Sim, correto. Então, por isso que eu estou falando. Né? Agora, não precisa ser só a questão da célula. Gente, se você for citar aqui, né, se você citar aqui, nem todo mundo participa de célula. Primeiramente, nem todo mundo participa de célula. Célula, para quem não falou, é um dos caminhos para se passar. Realmente, célula, a escola dominical, todos esses cuidados, todo esse trabalho que tem, lá é para ser passado. Então, outros exemplos sim que pode ser colocado. Mas não exclusivamente só a ocupação na célula que a pessoa vai, né? Então, sobre a questão que a gente colocou, é uma verdade. Isso aí tem que ser colocado em uma coisa de anotar. Você entendeu? Anotar o defeito e anotar o fato que foi colocado. Né? Então, a solução que você colocou, que aí eu posso pedir solução, então seria na célula. Colocou na célula, resolveu o problema. A célula seria um dos caminhos para ser colocado, eu estou colocando, né? Porque essa é a situação que a primeira coisa que você vai pegar é na hora que ele chega, que você falou, e vê o que eu estou fazendo. Certo? Então, um dos caminhos, já que tem milhares de novos não, de velhos, que já também já não fazem isso, né? Então, o primeiro caminho é começar a ensinar para esse pessoal. Né? É
eles que têm que aprender primeiramente a reverência, eles têm que aprender a não tirar a atenção de muitas pessoas, né? Começa quem começa, os 12 começam com mais velhos da igreja, não sei se funciona, porque também se fazer com as pessoas, Você lembra o versículo que você falou, né? Sabe dessa parte? Então aí já anota aí a parte da Eclesiastes. Guarde teu pé para ficar. Ou seja, uma da solução é o ensinamento, ensinar essa situação pro pessoal. Até que tinha aquela questão de colocar o data show lá, eu ia jogando e estava lá, né? Ou seja, ali era um modo de estar focando as pessoas. Se acomoda até com aquela questão, até de colocar palavras, nem muito se acomoda, porque sabe que vai estar vindo lá, né? Se não colocar lá, tem gente que vai ficar perdido, porque eu lembro quando eu comecei a vir aqui, uma coisa que você já falava é o seguinte: aquele que trouxe a Bíblia, do lado daquele que não tem a Bíblia. Isso servia muito para você se aproximar de um visitante, uma pessoa nova na igreja. Isso servia também para aproximar, né? Então eu servia muitos irmãos, principalmente os mais velhos. Tem que chegar no mais novo lá com a Bíblia do lado, né? Para ele ter a percepção, né? Agora nessa situação a gente não sabe, né? Mesmo que não podemos colocar, mas quem está com o celular não está lendo. Não, pode estar lendo a Bíblia, não estão lendo na Bíblia, não sabe do celular, né? E às vezes é mais as crianças não que estão na situação. Porém, é uma coisa que infelizmente não chegou, né? E não vai sair. Quando a pessoa vê a palavra no celular, não vai sair tão cedo. Isso aí já virou como se fala, algo que é meio. Um hábito que é até meio favorável, né? Às vezes de fazer uma pesquisa, faz uma pesquisa rápida e já sai dele, né? Então já virou algo que, vamos colocar assim, a pessoa já frisou, quem está trabalhando mais com o celular hoje está dessa forma. Não se acomodar só nessa, né? Mas aí vai de cada um, né? Mesmo porque se muitos começarem, principalmente os novos, começarem, quando eu vim para a igreja, eu não sabia achar nada na Bíblia. Eu não achava nada, eu não sabia. Foi isso que fui aprendendo. Se os novos chegarem sem conhecer nada na Bíblia e começar a achar mais no celular, vai chegar um momento que vai perguntar e não sabe achar nada na Bíblia, porque não aprendeu a achar nada, né? Aí vai estar achando onde tem esse novo. Né? Colocou lá Mateus, já aparece Mateus lá, não precisa ficar procurando lá, né? E tem essa situação, né? Mas aí nesse caso disso aí, eu colocaria como o quê? Nessa questão da Bíblia, tem algo para você colocar? Porque não seria como um defeito, isso aí não é um defeito, é algo assim que o pessoal tomou da modernidade, né? Tomou da modernidade, não é um defeito assim que seria, não pode, vamos colocar algo para não é. Pelo comentário, mas não dizeria.
caso for oferecer uma comodidade, ele ia estar dificultando o acesso de muitas pessoas? Não. Exatamente, Aí mais fácil de pegar precisa lá, amor, aí busca lá, buscar, mandar direto. Fica igual. Só o que vem, mesmo porque aquela questão que eu coloquei na célula segunda-feira. Bom, assim, pastor falou um versículo, só um versículo. Parou ali. Não é que quando nós fazemos como fala a leitura da Bíblia, dificilmente a gente fica só naquele versículo. A gente leu aquele versículo, leu um pouco antes também, para ver o que está aqui na história, e até precisa ler um pouco mais. Ou seja, a questão da Bíblia, ela favorece isso, você vai tendo mais intimidade com a palavra, você vai pegando mais coisa da palavra. Fica só naquela de pegar o que foi dado, a Bíblia que foi dada ali. A gente está aqui hoje, não. Que a luta com Porque vamos supor, o que a gente achou aí, algo que é na Bíblia, foi apenas um. Certo? Porque aí se fosse dessa outra situação, seria algo assim, que seria só uma alerta para o pessoal tomar cuidado, não para falar o que tem que contar, né? Mas o pessoal tomar cuidado com essa facilidade até, né? Mesmo na hora da palavra usando o celular, nem sempre já colocava só no celular, né? Tá com o celular, já vai aparecer já faz. Já vai já vai lá na rede, deixa uma mensagem, já vai, já ouviu. Acaba tirando foto. É bom supor. Olha que interessante. Você leva, vai. Só você mais dois. Daqui a 5, 6 da igreja, mais sábado. Ela tem o celular, olha. É feito um negócio meio que não tem muito valor ali, sabe? Que esse conotação espiritual, é isso mesmo. Porque senão, imagina, hoje no tribunal, por exemplo, tem a questão de chegar com a Bíblia, faz o juramento da Bíblia. Daqui a pouco vai ser ensinado da Bíblia, chegar com a Bíblia lá, e o cara pôr a mão, é algo que fica diferente. Eu vejo assim como útil do celular e o tablet, né? É assim, você vai no estudo igual ele. Ele pega, monta o esboço, pode ficar mirando, né? Ou seja, que o pastor falou, aquela passagem que ele falou, que você estava procurando aí, veio para facilitar, né? Essas situações veio para facilitar, mas muitas vezes, de repente, muitos pode não dar para saber dessa forma, né? O problema é que essa parte não friga assim algo em cima para falar que é o crescimento do dia, deixa eu ver se é. Então, esse que colocou primeiro foi qual que a gente falou, da reverência. Porque essa situação era algo que quando eu comecei a vir para a igreja, eu via muito e eu queria saber o porquê. Eu chegava e via todo mundo com a cara na cadeira aí.
uns baixos, outros vai tentar dormir, outros falam alto. E quando eu comecei a vir para a igreja, eu era muito observador e queria saber um pouquinho das coisas. Eu não fazia porque todo mundo estava fazendo, mas era algo que tinha. E era novos, era todo mundo tinha essa situação. Chegar, dobrar o joelho, fazer oração. Hoje está sendo até trazendo mais isso, né? Que nem o pastor pega e fala o pessoal, né? Antes do culto, o pessoal dobrar o joelho, o pessoal está fazendo. Ou seja, se é o defeito está sendo consertado, né, Edilson? Se essa questão aí já está um defeito, então o defeito já está sendo consertado, porque já está sendo puxado para o pessoal orar, né? Mas que aí chega um momento que o pessoal já aprende o que você está falando, né? Também tem gente que chega aqui antes de falar por Deus, já começa a igreja do dia. Muita até que ele está se orando lá, ele chega lá e bate no irmão, interrompe orações do irmão para. Né? Mas não faça essa Reverência, fala. A base bíblica é essa que ele falou. Qual que é que você falou? Eclesiastes? Eclesiastes 5. Mas essa parte do Daniel que você falou, e aí ele fala o quê? Que aumentar o quê? Oi? E a solução que a gente tinha colocado assim? Vamos primeiro da reverência. O quê? Da reverência. Então, na verdade, a pessoa que está na célula, como falou, né, sobre da oração, quando estava orando, são nossos deles, a gente está na célula. E os novos que estão chegando, ao ver a se baseando na fazer. Amém? Amém, grupo 1. Amém, grupo 2. Amém, grupo 3. Amém, grupo 4. Vamos ouvir o grupo 3. Graças a paz, igreja. Então, a nossa pergunta foi qual seria o defeito da liderança da igreja, né? E como que a gente poderia apontar versículos bíblicos para poder estar ajudando eles a melhorar nisso. A gente conseguiu ver 3 defeitos aqui. Não é só de um 12, não estou falando nem de um, seria de todos. Alguns também. Desunião, acomodação e atraso. Desunião vai se encontrar em 1 Coríntios 12:12. Vou ler aqui. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então aqui fala sobre a desunião. A gente vê muitos 12 na igreja viu que tinha que ser um exemplo para os discípulos que tem célula e tal,
e são desunidos. Às vezes quer marcar alguma coisa, o pastor marca alguma coisa e nem muitos vão. Alguns vão, desculpa, não estou jogando a culpa em ninguém, mas infelizmente acontece isso. Então tem que ter uma união. Como aqui diz o versículo, o corpo ele é muitos membros, mas é uma coisa só. Você tem tantos membros, você precisa de todos os seus membros para poder fazer dar certo. Então todos têm que ter uma união. Aqui também a gente viu a acomodação se encontra em João 15, 2. João 15, 2 fala: toda vara em mim que não dá fruto, atia, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então aqui fala sobre a acomodação. Aqui o pastor também já citou na reunião de start, quem estava, aquela pessoa que já é idosa e está acomodada, já é um líder, ele se acomoda, ele fala: não, eu já ganhei uma pessoa, então eu já vou para o céu, minha parte já está feita. Mas ele não entende que, igual é a parábola que o pastor também passou, acho que foi na sexta-feira, que você tem que, foi isso mesmo que fala aqui do 15, que você tem que dar fruto. O rapaz foi no ceifador lá e falou queria tirar porque estava um ano já e ele não estava dando nenhum fruto, né? Aí o rapaz falou: não, deixa eu adubar ela para poder dar mais fruto. Então a gente tem que se adubar, tem que buscar a palavra. Se tiver alguma dúvida, pergunta para o pastor, para o líder, para a gente poder estar não se acomodando na palavra, vai buscar almas, vai ganhar, porque se você for um idoso, tanto que o pastor colocou, que só vai escolher a partir de agora mais um idoso se você for ganhar almas. Então você não pode se acomodar na palavra e não se acomodar na presença de Deus. E o terceiro tópico foi o atraso, que se encontra em Mateus 25:11, que já é uma parábola bem conhecida, que fala sobre... Só um momento... Mateus 25:11 fala sobre a palavra das virgens. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Então muitos também sabem que tem um compromisso de estar na igreja, como idoso é um líder, tem que estar primeiro que todo mundo para dar o exemplo, não só eles, mas todos nós devemos ser assim. E aqui está dizendo que elas pegaram azeite, mas elas achavam que estava bom, mas não deu para durar tanto tempo a luz. E elas foram buscar azeite, quando voltaram a porta já estava fechada. Então muitas vezes é assim na nossa vida, a gente tem que se colocar na presença de Deus e, até como foi ministrado na quarta-feira passada, administrar o nosso tempo. Se você sabe que você tem um culto marcado, você tem alguma coisa marcada, você tem que administrar e saber estar lá na hora certa e não ter atraso. Então, falando novamente, não é diretamente para nenhum líder isso, é só um resumo de... Amém. Quem mais terminou? O grupo não terminou? Graças a Deus, igreja. A pergunta é: quais os defeitos que você enxerga na igreja e qual a solução em base bíblica? Ali a gente estava debatendo sobre um assunto, né, que é reverência ao entrar na casa do Senhor. Porque a gente comentou sobre isso? Porque muitas das vezes a gente chega na igreja, ao invés de dobrar o joelho e buscar ao Senhor para que Ele venha, para que nós possamos ter uma adoração direta com Ele, venha entender a palavra de Deus na noite. Não, a gente fica, eu vou colocar assim, a gente, né, não julgando uma pessoa só, muitas das vezes acontece de estar as pessoas despercebidas, mexendo no celular, fazendo coisas que não convêm, sendo que o correto é chegar na igreja e dobrar os joelhos, né? Com base bíblicas, a gente colocou lá em Eclesiastes, né? Guardar os teus pés ao entrar na casa do Senhor. E qual a solução desse problema? Está passando na célula, né, para cada um de seus discípulos, porque
o líder tem que ser exemplo para todos os seus discípulos, né? E aconteceu até uma situação engraçada na minha célula, né? Teve um momento lá que eles... Um momento não, né? Chegou umas 2, 3 vezes na célula, né? E antes de acabar a célula, os discípulos estavam mexendo no celular e ficava até atrapalhando, né? O assunto. Aí teve uma vez que eu não aguentei e falei, né? A partir da próxima célula, eu não quero ver mais ninguém aqui com celular, entendeu? Vai ser só na Bíblia. E graças a Deus deu certo. E na semana seguinte, todos foram com Bíblia e aconteceu até uma situação engraçada, né? Porque o mais novinho, quando a gente estava lá na hora da comunhão, né? Ele olhou para mim e falou assim: Jusimário, posso dar uma olhada agora no celular? Eu falei: amém, agora você pode, né? Porque agora a gente está no momento, né? De a gente falar, bater um papinho, entendeu? Mas é isso, igreja, ou seja, entrar com referência na casa com reverência na casa do Senhor, amém? Amém. Grupo 2. Graças a Deus. A pergunta nossa foi que nós deveríamos fazer uma enquete entre nós, né, e cada um apresentar o seu defeito e acharmos respostas biblicamente. É meio complicado esse assunto do defeito, porque todos nós ali nós temos defeitos, e muitos, né? O irmão Elvio citou o defeito que ele gostaria de não chegar atrasado no culto, né? Uma das respostas, né, biblicamente falando, né? Não, perdão, agora já foi. Não, mas, perdão. Mas cabe assim, o pastor ministrou, né, na última ministração do pastor, ele falou de fidelidade. Então isso aí não cabe só para você, tá, irmão? Perdão, cabe para mim também, porque a partir do momento, eu não gosto de chegar atrasado. E quando eu chego atrasado, eu me sinto muito mal. É muito ruim chegar atrasado. Certa ocasião eu cheguei adiantado 1 hora no ambiente e eu falei para o proprietário, cheguei muito cedo, cheguei 1 hora antes. Ele falou: não, senhor, você chegou na hora. Você estaria errado se você chegasse atrasado. E ali eu pude aprender um pouquinho, né? E o pastor ministrou sobre nós, sobre a igreja, sobre fidelidade. Então é importante ser fiel nos horários, nos compromissos, né? Em tudo que a gente for fazer, principalmente na obra e trabalhando para o reino. Amém? Outro defeito foi citado, agora também não vou citar o nome, tá? Impaciência, né? Impaciente, a pessoa impaciente. Impaciente nós podemos ver, falou também sobre gula, né? E ansiosidade, né? E é verdade que muitas vezes a pessoa ansiosa, ela vai por caminhos que perde a noção das coisas. Muitas vão para a alimentação, que aí entra a gula, né? E aí vai acarretando uma série de situações. Nós vamos ler um versículo em Mateus 6, versículo 25. Por isso vos digo, sobre ansiedade, sobre paciência, né? Nós chegamos a ler uma conclusão que esse versículo explica e está dentro desse defeito que foi colocado. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Né? Assim diz também no versículo 26: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiros em celeiros,
e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Então, a gente entendendo esse versículo, a gente não deve levar essas situações, né, ao léu, né? Devemos entender que a ansiedade, né, a gula, esses defeitos, né, quer dizer, a gente tem que entregar na mão do Senhor, orar, para que Ele possa, só Ele pode nos ensinar a andar, né, corretamente e ser fiel aos nossos compromissos, né? Aqui também tem outro versículo em Provérbios. Provérbios 14, versículo 17. Provérbios 14, 17. Diz assim: o que presto se ira, o que se presta se ira fará doidice, e o homem de má imaginações será aborrecido. Os simples lhe darão. Não. Cadê isso? Não, 17. É assim, quem facilmente se ira fará doidices, mas o homem discreto vai paciente. Amém. Falou sobre impaciência, é isso? Então, Provérbios 14, 17 explica sobre a pessoa que é impaciente, né? Não tem paciência com as coisas, né? Então o Senhor está nos orientando dessa maneira. Amém? É isso. Grupo 3 já foi, grupo 4. A graça e paz, igreja. O nosso tema é o que fazer quando o líder dá maus exemplos. A gente estava tudo falando, né? Tem que orar sim, mas não somente orar para que haja um conserto. Tem que haver um confronto. A pessoa ali que está errando, o líder que está errando, ele tem que ser confrontado. Não importa por qual pessoa, ele não vai ser confrontado somente pelo líder maior. Ele pode ser confrontado pelo aquele que está vendo o erro. Se o membro da igreja está vendo um líder errar, ele pode chegar no líder e falar: olha, isso que você fez está errado. Ele tem esse livre para poder falar com o líder, né? E se não haver um conserto, através dele estar ali, indo, expondo ali o que o líder está fazendo de errado, lá também a palavra diz lá em 1 Timóteo 5,19, lá fala das 3 testemunhas, né? Que você pode estar chamando 3 testemunhas e levando diante da igreja ali o que o líder está fazendo. Porque se você falar para o líder o que ele está fazendo de errado e não houver uma mudança, você pode estar indo ali com as 3 testemunhas e mostrando o que o líder está fazendo. E também tem uma palavra em Davi, que fala lá em 2 Samuel 12, fala lá do profeta Natan, né? Quando ele foi lá e corrigiu a Davi, mostrou para Davi o erro dele. Ele era maior do que Davi? Não era, né? Davi era o rei, ele era um profeta, mas ele não se calou diante do erro de Davi. Ele foi lá e mostrou para Davi onde Davi estava errando. Então nós não podemos nos calar. Se o líder está dando um mau exemplo, nós temos que estar indo e corrigindo. Tem que haver um confronto, você tem que falar aonde está sendo o erro para que haja uma mudança. Esse foi o nosso que conversamos e entramos num acordo, amém? Amém, amados? Aprendemos um pouquinho, né? Aprendemos um pouquinho? Então, você
Você pode ver defeito nas pessoas, mas você só pode corrigir esses defeitos quando você corrigiu já os seus. Por quê? O que a Bíblia diz? Antes de tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tira primeiro a trave que tem no teu. Amém? Então, só pode apontar um erro quem não tem. O que Jesus disse? Aquele que não tiver pecado. Então veja que é muito complicado, né, amados? Não é muito complicado nós falarmos assim, o fulano lá é muito defeituoso, esse líder aí não serve. Tem igual aquela música do Judson. O som está muito ruim, o pastor não sabe pregar. O problema não está no pastor, o problema não está no som. O problema sou eu. Quando eu começo a enxergar defeitos, presta atenção, quando eu começo a enxergar defeitos nos outros, eu preciso dobrar meu joelho e orar, porque eu estou saindo fora da palavra. Deu para entender ou não? A palavra de Deus, ela diz assim: se o teu olho for mau, todo o teu corpo será trevas. Se eu começar a olhar os defeitos que o irmão Severino tem, eu vou achar defeito? Vou. Mas o que eu tenho que buscar nele? As qualidades. Então, os irmãos que fizeram a primeira pergunta, ao invés de vocês buscarem os defeitos, começa a buscar as qualidades. Os irmãos que foram vendo aí o defeito de cada um, né? Que é o grupo 2, não é isso? Vocês vão agora buscar o quê? As qualidades de cada um. O grupo 3, que foi falado sobre as lideranças. Então vocês vão fazer o quê? Orai pelas vossas lideranças, né? Quando eu falei de liderança, eu pensei que vocês iam até envolver também o governo, tudo, porque tudo é liderança, né? E o que o pessoal está fazendo mais hoje? Falando mal de liderança. E o que a Bíblia manda fazer? Orai pelos vossos governantes, para que tenhais dias quietos e sossegados. Amém? Então, tudo que nós temos que fazer é buscar a presença de Deus. O grupo 4 falou sobre quando a gente vê um defeito no líder, o que a gente deve fazer, certo? Nós devemos repreender, sim, mas a palavra de Deus diz assim: se ver o teu irmão pecar, vai até ele e repreende. Se ele se converter, ganhaste o teu irmão. Mas se ele continuar pecando, chama 2 ou 3 testemunhas e conversa com ele. Se ele se repreender, ganhaste o teu irmão e livraste uma alma do inferno. Mas se ele não se repreender, aí repreende ele perante a igreja, para que sirva de exemplo. Amém? Então, se um líder está fazendo coisas erradas, ele tem que ser repreendido. Mas, por quê? Porque ele está exercendo o papel de líder. E como líder, ele não pode, porque ele é influenciador. Ele influencia as pessoas. Os irmãos estão entendendo? Então ele tem que ser repreendido para que aquela influência não seja maléfica na vida das outras pessoas que estão chegando. Amém? Semana que vem, nós vamos estar fazendo a última aula da segunda apostila. Tá? E nós vamos estar falando sobre visão celular. Amém? Nós vamos estar falando sobre a visão celular na última aula da segunda apostila. Amém, irmãos? Então, os irmãos que têm dificuldade, eu não sei muito bem o que significa visão, o que é a visão,
venha para você aprender sobre a visão celular. Amém? Amados, é hora de nós estarmos entregando. Eu não vou nem falar mais que é hora de ato profético, porque o ato profético vocês já fizeram na célula. Amém? Fizeram o ato profético na célula? Glória a Deus. Então agora é entregar esse ato profético debaixo de bênção.